E se de repente Deus te escolhesse para algo que ninguém entenderia, algo tão grandioso que te colocaria entre o sagrado e o escândalo? Maria era apenas uma jovem simples de Nazaré, sonhos comuns, vida comum, um noivo trabalhador. Nada nela parecia extraordinário, até que uma visita celestial mudou tudo. Um anjo, uma mensagem e um chamado impossível de compreender. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. A mente dela girou. Como assim? Por que eu? Eu nem sou casada. O coração acelerou. A razão tentou resistir, mas a fé falou mais alto. E naquele instante, ela pronunciou as palavras que ecoam há séculos. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Mal sabia Maria que aquele sim mudaria toda a história da humanidade e também o rumo da própria vida dela. Porque quando Deus te chama, Ele não promete facilidade, mas propósito. Desde aquele momento, a vida de Maria nunca mais foi a mesma. O brilho da promessa divina se misturou à sombra do julgamento humano. Grávida, jovem e sem ainda ter se casado, Nazaré era pequena e os olhares pesados. Cada passo nas ruas trazia murmúrios. Cada silêncio era um peso no peito. Mas Maria não discutia, não tentava explicar o inexplicável. Guardava tudo no coração, como quem entende que o propósito de Deus não precisa de aprovação dos homens. Enquanto o mundo a julgava, Deus preparava o maior milagre da história. José, confuso, pensou em deixá-la, mas foi visitado em sonho por um anjo que confirmou a verdade. O que havia nela era obra do Espírito Santo. Naquele instante, dois sims se uniram, o de Maria e o de José, para cumprir o impossível. E o que começou com dúvida se transformaria em um plano de redenção. Meses se passaram. A barriga crescia junto com a fé. Maria, agora ao lado de José, enfrentava os desafios de uma jornada que ninguém compreenderia por completo. Eles partem para Belém, um caminho longo, cansativo e silencioso. No coração de Maria, uma mistura de medo e paz. Ela sabia, algo maior estava prestes a acontecer, mas o cenário era tudo, menos glorioso. Nenhuma hospedaria os recebeu, nenhuma cama os esperava. E foi num estábulo, entre o cheiro de palha e o frio da noite, que o Filho de Deus veio ao mundo, sem aplausos, sem multidões, sem ouro, apenas o choro de um bebê e o amor de uma mãe que acreditou no invisível. E você? Já pensou quantos milagres deixam de nascer porque a gente duvida do que não vê? Comenta aqui. Você teria coragem de dizer sim, como Maria disse? Enquanto muitos dormiam, Maria contemplava o menino em seus braços. Cada respiração dele parecia carregar o peso e a promessa do céu. O Deus que criou o universo agora dependia dela para viver. Imagine o que passava por sua mente. Como posso cuidar do Salvador do mundo? E se eu falhar? Mas mesmo entre dúvidas havia ternura. Ela o alimentava, o aquecia, o acalmava. Sem entender tudo, mas crendo em tudo. Os pastores chegaram contando o que os anjos haviam dito. Os magos vieram de longe, guiados por uma estrela. Mas Maria só observava. Guardava cada detalhe, cada palavra, cada gesto no coração. Ela não precisava de provas, porque já havia dito sim quando ninguém acreditava. E agora seu sim tinha rosto, voz e nome. Jesus. Os anos passaram e o menino crescia em graça e sabedoria. Mas junto com o orgulho de mãe, crescia também um pressentimento silencioso, como se Maria soubesse que aquele filho não lhe pertencia por completo. Ela o via brincar nas ruas de Nazaré, aprender o ofício com José, sorrir com simplicidade, mas no fundo, algo nela dizia: um dia ele vai partir. E esse dia chegou. Jesus começou seu ministério e multidões o seguiam.
Maria, discreta, o observava de longe. Ela não buscava destaque, nem reconhecimento, apenas presença. Era a mulher que acompanhava com o coração o que não podia controlar com as mãos. E quem já amou profundamente sabe que esse é o amor mais difícil de viver, o amor que deixa ir. Maria estava entre a multidão. Via o filho ser aplaudido, questionado, seguido e rejeitado. Ela o conhecia como ninguém. O olhar, o tom de voz, o coração. Mas o que via agora era doloroso. Os mesmos que receberam milagres, agora planejavam a cruz. Mesmo assim, Maria não se afastou. Estava lá em cada passo, em cada silêncio. Na dor da injustiça, ela permaneceu firme. Porque quem tem fé verdadeira não foge do sofrimento. Aprende a atravessá-lo. E quando tudo desabou, quando o sangue e a dor tomaram o lugar dos sonhos, Maria ficou de pé. Não gritou, não se revoltou, apenas olhou para o céu. Sabia que até a dor tinha um propósito. Se essa parte te tocou, escreve nos comentários. Você teria força para permanecer de pé, mesmo quando tudo parece perdido? O mundo desabava e Maria estava ali, aos pés da cruz, sem poder fazer nada, apenas amar. Ela ouviu ser traído, humilhado, ferido. Ouviu os gritos, sentiu o frio, o som dos pregos atravessando o silêncio do mundo e, mesmo assim, não desviou o olhar. Quantas mães suportariam ver o próprio filho sofrer e ainda permanecer firmes? Maria ficou. O olhar dela dizia o que as palavras não podiam. Eu estou aqui. E foi ali, naquele cenário de dor e desespero, que Jesus olhou para ela e para João e disse: Mulher, eis aí o teu filho. E a João: Eis aí tua mãe. Naquele instante, Maria se tornava mãe não apenas de um filho, mas de toda a humanidade. O corpo de Jesus havia sido retirado da cruz. Maria o segurou nos braços pela última vez. O mesmo colo que o embalou ao nascer, agora o acolhia morto. Nenhuma mãe deveria viver isso. Mas Maria não era uma mãe comum. Ela não entendia tudo, mas acreditava em tudo. Enquanto o mundo via o fim, ela ainda guardava esperança. Lembrava das palavras dele: Ao terceiro dia, ressuscitarei. E mesmo que a mente dissesse: acabou, o coração insistia: espera. No silêncio do sábado, quando todos duvidaram, Maria permaneceu. A fé dela era o fio invisível que mantinha viva a promessa. Porque quem confia em Deus não se entrega ao desespero. Descansa no tempo certo do milagre. O sol mal havia nascido quando a notícia correu. O túmulo está vazio. Maria correu, o coração disparado, lágrimas e esperança se misturando. Será que era verdade? Ou apenas mais uma dor? E então, ele apareceu, vivo, com o mesmo olhar de ternura, mas agora com a glória da eternidade. Não temas, disse ele. A promessa havia se cumprido. Maria caiu de joelhos. O que antes era luto, agora era louvor. O que era silêncio, virou canção. Porque o amor sempre vence a morte, e a fé sempre enxerga o impossível primeiro. Se essa parte te tocou, escreve nos comentários. Você acredita que a fé ainda pode transformar o impossível em milagre? Depois da ressurreição, Maria viveu o resto dos seus dias em silêncio e gratidão. Não buscou glória nem reconhecimento. Seu papel já estava cumprido: ter acreditado quando ninguém mais acreditaria. Ela viu o filho subir aos céus, e enquanto muitos se dispersavam, Maria continuava a reunir os discípulos em oração. Era ela quem mantinha viva a chama da fé, lembrando a todos que o mesmo Deus que fez nascer o impossível também habita em cada um que crê. A história de Maria não é sobre perfeição, é sobre entrega. Não é sobre entender o plano, é sobre confiar no processo. E talvez esse seja o maior milagre de todos. Uma mulher comum, escolhida para viver o extraordinário, porque teve coragem de dizer sim.